Olá! Já aconteceu de sentir que os medos são como muros gigantes, impossíveis de escalar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa estrutura espiritual com base nos ensinamentos da diaconisa Márcia Araújo para aprender a derrubar esses muros. Vamos ver juntos como o senhorio de Jesus pode nos guiar para a vitória nessas batalhas que acontecem aqui dentro. Então vamos começar com essa pergunta. A fonte que estamos analisando usa uma metáfora muito poderosa. Nossas lutas, medos, pensamentos negativos, tudo isso é como se fossem nações inimigas dentro da gente que precisam ser conquistadas. É algo para se pensar por um momento, né? Quais são as nações que precisam ser vencidas na nossa vida? Bom, este aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa para a vitória. A gente vai começar lá no campo de batalha da mente. Depois, vamos decifrar esse inimigo chamado medo, descobrir a estratégia divina para lutar, conhecer as armas da fé e, no final, aprender como construir um altar que celebra cada conquista. Partindo então para o nosso primeiro ponto, a batalha que acontece na mente. A fonte que nos guia hoje é bem clara nisso. O principal campo de batalha não é aqui fora, não. As maiores guerras, essas são travadas dentro dos nossos próprios pensamentos. E aqui está o conceito-chave: fortalezas mentais. A fonte se baseia lá em Deuteronômio 7, naquela passagem sobre as nações que precisavam ser vencidas, para fazer uma analogia com os dias de hoje. Essas nações, na verdade, são as mentalidades, os padrões de pensamento negativos que criam raízes na gente, sabe? E que precisam ser derrubados. E o que é bem interessante aqui é como isso deixa de ser abstrato e vira algo concreto. Essas nações, essas fortalezas, elas têm nomes que a gente conhece muito bem. O medo, a miséria, a desordem, aquela mentalidade de escravidão, são inimigos que dá pra gente identificar e, claro, enfrentar. Agora, de todas essas fortalezas, tem uma que é tipo o general do exército inimigo. Vamos então decifrar nosso principal adversário nessa luta: o medo. Essa citação da fonte é de uma força incrível. Ela não trata o medo só como um sentimento, não. Ela o personifica como um agente ativo, uma voz que anuncia e que prepara o terreno para a destruição na nossa vida. Mas como é que essa voz do medo age? Segundo o material que a gente está vendo, ela usa duas táticas bem cruéis: paralisar e isolar. O medo nos congela, impede a gente de agir e fica sussurrando aquela mentira de que estamos sozinhos, sem saída, encurralados. Ok, já entendemos o inimigo. Agora vamos para a parte boa, a estratégia para vencer. A fonte nos mostra que existe um plano divino, um plano claro e eficaz. E a primeira regra desse plano é: a gente não luta com a nossa própria força. E olha, isso aqui ilustra de um jeito brilhante a mudança de mentalidade que precisa acontecer. A vitória não vem da coragem própria, sabe? Aquela que depende da gente, que é limitada e que falha. A vitória vem da confiança em Deus, que é basicamente um ato de tirar o foco da nossa pequenez e mirar na grandeza e na soberania dele. E para essa estratégia não ficar só na teoria, a fonte nos traz dois exemplos bem práticos. Duas histórias que mostram perfeitamente o contraste entre a luta humana e a confiança divina. As jornadas de Elias e de Davi. Essa tabela resume tudo de forma bem clara, né? De um lado, Elias, um homem super valente, mas que no momento de fraqueza usou a fuga como arma, e a força dele vinha do medo. Do outro lado, Davi, diante de um gigante, usou uma funda e uma pedra, só que a verdadeira força dele vinha da confiança no nome do Senhor. A fonte da força muda completamente o resultado da batalha. Certo, já temos a estratégia. Agora, vamos conhecer as ferramentas. Quais são as armas de fé e oração que a gente pode usar nessa batalha? A fonte nos mostra um plano de ação bem simples, em 3 passos. Primeiro, contemplar, ou seja, tirar o foco do tamanho do problema e olhar para a grandeza de Deus. Segundo, confiar, sair da dúvida e passar a acreditar ativamente no poder dele. E terceiro, proclamar, usar a palavra, como o Salmo 91, como uma verdadeira declaração de vitória em oração. E essa proclamação tem um propósito muito específico. Não é só repetir palavras ao vento. É um ato de fé para literalmente desmantelar estruturas negativas que se instalam na nossa vida, como enfermidades, desemprego ou crises na família. Agora a gente chega na parte mais importante, que é colocar em prática. Essa última sessão é um chamado para a gente transformar todo esse conhecimento num legado de vitórias, construindo nosso próprio altar. E esse número, 50, nos introduz a uma ideia bem prática e coletiva que a fonte propõe: a caminhada de 50 dias,
uma jornada espiritual que vai até o Pentecostes. E o objetivo dessa jornada de 50 dias vai muito além do individual. O foco não é o empoderamento pessoal, mas sim a unidade, o amadurecimento espiritual em comunidade, quebrando as correntes do egoísmo e daquela autossuficiência que acabam nos isolando. E aqui está o chamado final para a ação: estabelecer um altar. E isso pode ser um lugar físico, um momento do dia, uma prática, qualquer coisa que sirva como um memorial constante da fidelidade de Deus e das vitórias que já foram conquistadas. Isso fortalece a fé para as próximas batalhas. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade é um desafio bem pessoal. Depois de tudo que vimos, a questão não é mais se é possível vencer, mas quando começar. Fica a reflexão: qual fortaleza mental, qual nação inimiga começa a ser derrubada a partir de hoje no poder do senhorio de Jesus?